Boa noite, povos e povas desse Brasil, como que vocês estão? Confirmando aqui se está tudo certinho, aparentemente sim. Se vocês estiverem me ouvindo bem, me vendo bem, me manda um polvo aí, comenta um polvo aí só para eu saber se está tudo certo com a conexão. E começamos hoje oficialmente, talvez uma das séries, um dos eventos, uma dessas sequências de aulões que a gente faz aqui, talvez uma das mais incríveis da história desse Instagram, da história aqui desses anos de internet. Vocês sabem que a gente tem um alcance gigante aqui, milhões de pessoas. Só essa última semana aqui passaram mais de 40 milhões de pessoas aqui no perfil, e a gente tem feito um trabalho lindo para ajudar as pessoas. Por muito tempo a gente focou bastante em internacionalização, brasileiros de todas as classes, de todas as cores, de todas as idades, ajudando essas pessoas a conquistarem o mundo, o seu espaço ao redor do mundo, acelerando suas carreiras, ganhando mais e etc. E a gente começou, a pedido de vocês, algumas semanas atrás, uma nova série, falando sobre tudo aquilo que a gente precisaria aprender para ter sucesso na vida. Tudo aquilo que muitas vezes o ensino tradicional acaba não nos ensinando. Porque a gente infelizmente ainda vive num país em que 70% dos jovens finalizam o ensino médio e não sabem o básico de português. A gente ainda está vivendo num país em que infelizmente 90% dos jovens finalizam o ensino médio e não aprenderam o necessário da grade de matemática. E quando a gente entende esse contexto, a gente percebe que o buraco ele é muito mais embaixo. E que nós que estamos aqui, nós somos uma exceção à regra. Porque nós temos acesso à internet, nós temos acesso à energia elétrica, nós temos acesso a esse nível de informação e de conhecimento que, cara, a maioria das pessoas não possuem. Você é um privilegiado só por estar aqui, então aproveite esse momento. Aproveite toda essa sequência de aulas que a gente está fazendo. Aproveita esses convidados incríveis que a gente está trazendo por aqui, porque todos eles foram escolhidos a dedo, especialmente para ajudar você na tua carreira, você aumentar sua performance, você aprender aquelas habilidades que todos nós precisamos ter para dar certo na vida, e o ensino tradicional acaba nem sequer entrando nesse mérito por esses motivos que eu acabei falando aqui para vocês, beleza? Por isso que a gente tem hoje taxas tão grandes de universitários, fazem 5 anos de faculdade, depois que saem da faculdade, cara, não conseguem trabalhar na área. Por isso que a gente tem tantas pessoas que infelizmente não estão conseguindo se encontrar em suas carreiras e estão tendo dificuldade. E é isso que a gente tem que conversar aqui, entender o que pessoas que têm tido um relativo sucesso, pessoas que se tornaram referências, pessoas que muitas vezes, assim como eu, saíram lá de baixo, assim como muitos de vocês saíram lá de uma escola pública, de uma origem simples. Cara, o que essas pessoas fizeram de diferente para chegarem num sucesso, para chegarem numa relevância, para chegarem numa felicidade, sabe? É isso que a gente vai conversar, é isso que a gente está conversando durante essas semanas. E o nosso convidado já chegou por aqui. E antes de ele entrar, queria saber qual dos convidados que já passou por aqui que vocês mais gostaram. E enquanto isso, nosso queridíssimo, vamos ver se ele já está por aí. Rapaz, estou muito emocionado, cara. Esses nossos papos estão tomando proporções maiores do que eu imaginava. Padre Fábio de Mello. Boa noite, Matheus. Que prazer, meu querido. Tudo bem? Tudo bem. O prazer é todo meu. Que honra ter você aqui com a gente, viu? Honra é minha. Obrigado pelo carinho, pelo convite. Fiquei muito feliz, apesar de ter sido de última hora para mim. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Aí a Nay me tranquiliza. Não, pai, fica tranquilo. O Matheus vai conduzir tudo muito, muito, muito tranquilamente. Então, estou aqui, meu querido. Um prazer enorme. O prazer é todo meu e eu tenho certeza que o prazer é todo nosso. E, padre, para a gente começar, eu sei que você é uma pessoa de referência hoje na internet, né? Eu sei que você é um cantor, eu sei que você é um escritor, eu sei que tem programa de televisão, padre, uma pessoa que tem ajudado milhares de pessoas. A primeira pergunta que eu queria te fazer é como você se define? Como você expressaria quem você é? Olha, ainda hoje eu estava no Clubhouse, essa grande ferramenta de encontro. Sim. Eu estava lá, algumas pessoas me perguntando como é que eu fazia para conciliar o meu trabalho de padre com a música, com a literatura, com
E eu estava dizendo para as pessoas que o lugar da minha identificação é o conhecimento. Eu gosto de conhecer. Eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de traduzir o conhecimento. No meu tempo como professor universitário, eu me esforçava muito para que aquele arcabouço de verdades, de entendimentos a que chegou a humanidade do ponto de vista filosófico, do ponto de vista teológico, claro, sempre compreendendo que a verdade está em processo de evolução, a minha maior satisfação sempre foi ser um hermeneuta, alguém que interpretava, alguém que simplificava o caminho sem tornar simplista. Então eu acredito, Mateus, que o lugar que eu mais me identifique como pessoa seja ampliando a consciência das pessoas. Seja cantando, seja escrevendo, ou seja num encontro inusitado como este, ele conhecendo aqui, ao vivo, e estabelecendo essa conversa que no primeiro momento me deixou inseguro, mas isso para mim é ser Fábio de Mello, ser o padre, né? Eu sou essencialmente Fábio. E as outras titulações que vieram depois, elas só me ajudam a ser Fábio. Mas, em última instância, eu pretendo ser o Fábio, esse que gosta de conhecer e que gosta de traduzir o conhecimento. Que incrível. A gente está fazendo uma série aqui, padre, sobre pegando algumas pessoas que são referências no Brasil e entendendo um pouquinho sobre como que foi, ou aprendizados que elas tiveram nas vidas delas, que não foram através de meios convencionais. Porque a gente sabe que hoje a escola ela faz um papel para nos ensinar matemática, português, biologia, a gente faz universidades para entrar um pouquinho mais a fundo, mas a escola da vida, as experiências, acabam nos trazendo aprendizados diferentes. E quando a gente acaba tendo um pouquinho mais de maturidade, a gente percebe que a gente conquista algumas sabedorias, alguns conhecimentos que os jovens, de repente, ainda não tiveram acesso. E a gente ainda vive num Brasil em que a gente não pode cobrar, às vezes, nem mesmo um acesso à cultura, à educação de qualidade, a uma boa educação das famílias, porque a gente sabe todas essas dificuldades que o Brasil passa. Padre, você poderia nos falar alguns aprendizados que você aprendeu com a vida e que te fizeram chegar aonde você está hoje? E que, de repente, você não aprenderia normalmente na escola, por exemplo? Olha, eu posso dizer que o meu conhecimento teológico não é nada perto da minha experiência mística. E a minha experiência mística ela foi uma construção muito participativa. Muitas pessoas me colocaram diante de Deus. Hoje, claro, eu me preparei para ser padre, eu tenho 2 faculdades, eu tenho uma pós-graduação, um mestrado. Eu acho super importante o ensino formal. Eu gosto dele, eu optei por ele, isso qualifica o meu trabalho como comunicador, mas eu sei que, em última instância, aquilo que faz as pessoas prestarem atenção no que eu gosto de falar, naquilo que eu gostaria de ensinar, é a minha vivência. E a minha vivência eu considero ser um resultado daquilo que eu pude, como pessoa, observar e captar. Sabe? Mateus, eu gosto sempre de distinguir a inteligência da sabedoria. Eu tive professores muito inteligentes, altamente capacitados, 2 doutorados, pós-doutorado. Eu tive gente com muita capacidade acadêmica. Mas eu confesso para você que os que mais me arrebataram foram os que tinham menos titulação, mas tinham muita sabedoria. E uma das pessoas que mais me ensinou na vida foi minha mãe. A minha mãe não terminou o 4º ano primário. Interessante. Então eu acredito que a vivência do dia a dia, por exemplo, algumas regras da vida que eu aprendi, não na escola, não na faculdade, o respeito aos outros, a tolerância com os que são diferentes de mim, com os que pensam diferente de mim. Tudo isso eu fui aprendendo à medida que eu fui vivendo. Aliás, o meio acadêmico, ele costuma ser até, apesar de ser natureza dialética, de diálogo, de encontro, no meio acadêmico a gente aprende muito a ser arrogante. Olha como eu sei. Olha como Olha o meu diploma, né?
Olha como tudo que eu sei eu penduro na minha parede, como alguns troféus que eu levo vida fora. Isso é um resultado da inteligência. O diploma na parede é um resultado da inteligência. Agora, meu amigo, a experiência de falar, ser ouvido, entrar no coração das pessoas, receber essa autoridade afetiva, porque é uma chancela que me dão, né? As pessoas permitem que eu entre no âmago de suas consciências. E isso eu acredito que seja um resultado da sabedoria em mim, que eu busco diariamente, com o mesmo empenho com que eu busco o conhecimento humano, seja em qual área for. Eu sou um curioso de psicologia, eu sou um curioso de neurociência, eu sou um curioso de literatura. Eu busco estudar um pouco de cada coisa, embora as minhas áreas sejam a filosofia e a teologia, a minha formação acadêmica e a educação. Mas eu gosto de procurar tudo. Por quê? É essa experiência de conhecer que pode me trazer sabedoria. E a sabedoria é esse status quo que nós podemos desfrutar, que nos coloca numa relação extremamente saudável uns com os outros. Então eu estou aqui, aprendo com você, você de alguma forma coleta também algumas coisas do meu testemunho. Claro. As pessoas que estão nos assistindo, quase 7.000 pessoas, se elas tivessem a oportunidade de falar conosco, certamente nós aprenderíamos com muitas pessoas que estão aqui nos assistindo. Então o bom da vida é isso, é construir sabedoria e cultivar sempre também a inteligência. Mas você acredita que para a gente cultivar essa inteligência, essa sabedoria, como você está falando, a gente precisa de um elemento chamado humildade, que eu sinto que é algo que está sendo tão deixado de lado ultimamente, né? Parece que as pessoas se importam tanto com rótulos, com o parecer, né? Estão deixando de lado aquilo que de fato o ser. O que você acha sobre isso, padre? Você acha que a humildade é um fator essencial para isso? Eu acho que quem nos ensina a humildade é a sabedoria. Como eu dizia anteriormente, às vezes a inteligência ela nos propõe o tempo todo a arrogância. Eu identifiquei isso muito no meio acadêmico, como é difícil às vezes conviver com alguns colegas que se sentem proprietários da verdade, ninguém sabe, ninguém pode ter uma opinião diferente, ninguém pode divergir, ninguém pode contrariar, embora teoricamente sejam dialéticos. Mas na hora que você precisa entender que o outro pode ter um posicionamento diferente do nosso, aí entra o papel da sabedoria, que é justamente nos mostrar, Mateus, que fora da humildade o ser humano não é possível. Ele se transforma em qualquer outra coisa, menos em ser humano. Quem nos joga para a realidade é o humus, é o solo fértil. E eu acho tão bacana isso. O Padre Léo, né, tinha uma compreensão de... Padre Léo é um grande amigo meu, que morreu muito jovem, fez muita diferença na vida de muitas pessoas, inclusive na minha. E ele morreu muito sábio, muito sábio. A doença que ele enfrentou, o processo de sofrimento, trouxe a ele muita sabedoria. E ele sempre dizia, olha, eu sou como aquele esterco. Nós que somos mineiros sabemos o que significa o esterco, né? Que é a merda de vaca transformada em humus, em parte fértil da terra. Caraca. Eu sou o esterco para ajudar a fermentar um mundo melhor. Então essa compreensão, a humildade é o ponto de partida e o ponto de chegada de todo mundo que quer ser humano. É uma responsabilidade que nós precisamos ter com essa condição de humildade, porque senão a gente fica qualquer coisa, menos humanos. Como você acha que um jovem que de repente está nos assistindo agora, de 16, de 18 anos, pode treinar essa sabedoria? Porque a gente aprende na escola a estudar. A gente aprende a abrir um livro, ler teoria, fazer exercícios. Como que a gente conquista uma sabedoria que é mais do que simplesmente ler um livro? Buscando os caminhos da espiritualidade. Eu acho que a espiritualidade é a via, é uma das principais vias pela qual nós podemos chegar à humildade. E entenda-me bem, eu não estou falando de religião. Estou falando de espiritualidade enquanto um atributo humano que os ateus também desfrutam. Espiritualidade é tudo aquilo que sopra sentido dentro de nós, que
que nos ajuda a entender a vida, a buscar o dia a dia com mais leveza, com mais beleza. Então há pessoas que encontram isso na religião, há pessoas que encontram isso nas artes, há pessoas que encontram isso na religião e nas artes. Então vai ampliando. O conhecimento é uma fonte inesgotável de espiritualidade. Então o que eu sempre digo hoje, nós estamos numa sociedade nivelada por baixo. Lamentavelmente, as pessoas buscam muito pouco. Elas estão equalizadas numa mediocridade muito doída, muito difícil. Eu sempre digo isso. Você vai fazer um concurso, vai disputar com 5.000 pessoas. Não. Você vai disputar com no máximo 50. O resto é despreparado. Quem de fato se prepara são poucos. Quem de fato intensifica o processo do estudo, do aprofundamento das questões que precisa saber para aquele concurso, são poucos. Então, nós precisamos despertar essa geração para que ela esteja cada vez mais atenta para buscar aquilo que de fato nos eleva. O conhecimento é uma fonte inesgotável de elevação. Que incrível, padre. Eu adoro ficar te ouvindo aqui, viu? É muito gostoso te ouvir. A sua voz é doce. E eu vou fazer uma pergunta pessoal aqui, que nem estava aqui nas minhas perguntas, mas como você desenvolveu essa capacidade de comunicação e de oratória? Você tem... E, novamente, algo que também não é ensinado nas escolas, né? A gente tem que abaixar a cabeça, ficar estudando, quietinho. Como que você chegou nesse nível de oratória, de comunicação? Olha, eu estou aprendendo o tempo todo. Eu luto contra uma natureza tímida. Então, para mim, a comunicação não é natural. Interessante. Por mim, eu sempre optaria por não falar, por ser aquele aluno que fica na sala no último lugar, que não gosta de ser notado, que não gosta de ser percebido. Mas, de repente, a vida me colocou em evidência. Aliás, isso me adoeceu muito, porque eu sinto que a minha alma pede um recolhimento e o meu corpo levou essa alma para uma rotina extremamente desgastante. Então, hoje eu estou bem, eu estou reconciliado com a minha postura de homem comunicador. Mas tudo isso que eu faço como comunicador foi fruto de muitas vitórias, Mateus. Não foi natural para mim tornar-me comunicador, não. Eu sempre tive dificuldade de falar, de expor as minhas ideias, sempre fui muito tímido, sempre tive muito medo de me expor, de apresentar as minhas ideias. Então, para mim, sempre é mais confortável ficar no meu canto. Então, isso aqui que eu estou fazendo com você hoje é resultado de um processo de muitos enfrentamentos. Muitos enfrentamentos. Precisei me vencer muito para eu ter condições de estar aqui conversando com você, falando com espontaneidade. E aí, na minha vida como comunicador, eu assumi algumas regras. Eu, por exemplo, durante 15 anos eu tive um programa na TV Canção Nova, toda quarta-feira. A princípio quinta, depois passou para quarta. 1 hora falando sozinho. Uau. Eu recebia cartas, tinha os temas que eu ia ali pescando das cartas. Mas é uma baita responsabilidade, né? Você abrir as câmeras e você estar para o Brasil e o mundo, porque a Canção Nova é a maior emissora católica do mundo. Então a gente ia pela internet para muitos países. Agora, uma regra que eu tinha para eu comunicar bem era sempre pensar assim: eu estou conversando com uma pessoa só. Eu nunca compreendi que eu estava falando com a multidão. A multidão não gosta de ser considerada multidão. Mesmo quando nós estamos numa massa coletiva, a gente gosta de sentir que o outro está falando com a gente. Então, a minha técnica é sempre essa. Estou falando com alguém só. Eu adorei você contar essa parte da sua história, padre, porque às vezes a gente tem essa imaginação na nossa mente de que só as pessoas já nascem com um dom, né? Já nascem com um talento, não tem que superar nada, é tudo fácil, é tudo mágico. E a nossa mídia prega muito nisso, né? Parece que quando o cara sai na capa da revista é o sucesso do dia para noite. E a galera não olha os tombos, os sacrifícios,
os medos que a gente teve que superar, os traumas, as vergonhas que a gente teve que... Eu também sou muito introvertido, então eu te entendo, né? Quando a gente começa a falar, gagueja e tal, até construir um nível de habilidade suficiente pela prática, né? Eu gosto muito daquela música como é que é o nome dele, gente? Esqueci a banda. Aquela banda de reggae do Tony Garrido. Não vou saber de cabeça. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Isso é muito verdadeiro. Quando nós olhamos a trajetória de uma pessoa, nós só temos acesso àquilo que nos foi dado conhecer. Mas e o antes? E os avessos? E os caminhos que ela precisou percorrer para chegar até aqui e ser essa pessoa que hoje nós podemos conhecer? Então eu tenho muito respeito pelos bastidores. Por aquilo, por exemplo, que você precisou sofrer, por aquilo que você passou calado, por aquilo que ninguém viu, pelos monstros que você precisou enfrentar para você chegar onde você chegou. Você é um fenômeno, você é um garoto que quebrou todos os paradigmas. Todas as imposições que você tinha para não dar certo, você Verdade. quebrou. Você quebrou. Agora, é bacana olhar o Mateus hoje, homem realizado, tão jovem, já tão empreendedor, com tanto conhecimento. É fácil olhar para esse homem hoje, mas o desafio é a gente pensar que tem uma história que você passou, que lhe pertence e que você pode até revelar aos poucos às pessoas, que é o grande fator decisivo para você ser quem você é. E você estava tocando no assunto e é muito verdadeiro. Hoje a sociedade motiva a ter o resultado, mas ela não estimula os processos. As pessoas querem ter um resultado, as pessoas querem ficar famosas da noite para o dia, elas querem ter dinheiro da noite para o dia. Mas, gente, ninguém fica assim da noite para o dia. É uma construção. E eu sei que essa modernidade, pós-modernidade líquida, do espetáculo, essas características todas nossas que nos indispõem à vida interior, aos processos normativos da existência, o que tudo isso faz com a gente? Dá-nos a ilusão de que nós não precisamos viver os processos para obter os resultados. E aí que a galera busca a fórmula mágica, corte O de tempo todo. caminho, e se decepciona porque não existe. O menino chega magrelinho lá na academia e ele quer ficar forte em 3 meses. Aí ele vai tomar os anabolizantes que vão destruir a saúde dele, e ele que no momento que ele é puro hormônio, e ele vai suplementar uma coisa que ele tem em excesso, quando na verdade ele só precisa de alimentação, sono e o exercício de microlesão. É isso que faz um homem ser forte. Sim, sim. Mas não em 3 meses. Em 3 meses você fica entusiasmadíssimo porque o seu corpo reage muito rápido ao estímulo. Sobretudo se você é magrinho. Claro. Toma aquele estímulo ali de uma boa alimentação. Mas não. As pessoas querem o músculo sem o esforço da força. Não querem fazer a repetição, as 15 repetições que vão microlesionar positivamente o seu músculo para ele crescer. Então nós queremos crescer, mas não queremos o sofrimento do crescimento. Isso é lamentável, porque acaba gerando uma geração que vai acreditar que se ler um livro muda a vida, se compra um curso, a vida está absolutamente modificada. Não. Vai ficar rico, né, do dia para a noite. O livro que você lê pode ser uma quebra de paradigma que vai lhe posicionar de um jeito diferente. Eu vou fazer um curso maravilhoso. Esse curso vai me dar... Calma. Tudo vai depender do que você vai fazer com os estímulos que o curso vai proporcionar. Incrível. Travou um pouquinho para mim aqui, mas eu acho que já voltou. Tá me ouvindo bem, né, padre? Estou te ouvindo bem, tô. Então tá bom. Tinha dado uma travadinha aqui para mim. E a gente acaba vivendo num mundo que parece que nos requer
perfeição. Parece que se você não é o perfeito e etc. Inclusive a galera joga hate em você, a galera te joga pra baixo, a galera tenta fazer você desistir, fala que você é o patinho feio, todo mundo deu certo, você é atrasado. Que conselho você poderia dar? Agora travou você para mim. Voltou? Agora você voltou. Boa. Então, É a de sua novo. internet ou a minha? Eu não sei. Minha equipe que está aqui me assistindo, por favor, me assessora. Se for a minha, eu troco de rede aqui, por favor. Boa. Enquanto isso, vamos ver se agora vai. A gente está vivendo num mundo em que parece que é exigido de nós a extrema perfeição, né? De tudo. A gente tem que ser rápido, a gente tem que ser o melhor e as outras pessoas sempre estão na nossa frente, a gente sempre está atrasado e tal. Que conselho você poderia dar para esses jovens que estão nos assistindo sobre como enfrentar essa perfeição? O pessoal falou que tá legal a internet. Boa, obrigado. Então, tá bom. Olha, o que a gente precisa ter em mente é que nós não nascemos para ser perfeitos. A perfeição é um conceito amórfico que não se aplica à humanidade. Aí você pode ter, há pessoas que têm uma justificativa bíblica para isso, né? Ah, mas Deus pediu que nós sejamos perfeitos como Ele é perfeito. Não, há um equívoco nessa tradução. Deus nos pediu que fôssemos santos. Santidade não é perfeição. Santidade é a luta constante por superação de limites. Isso é humano. Buscar superar limites é humano. Buscar perfeição não é humano. Então, nós precisamos ter a simplicidade, a humildade de entender que os nossos processos sempre serão perpassados pela fragilidade. A fragilidade é um atributo irrenunciável. Se eu posso me aproximar de um bom resultado, eu me aproximo deste bom resultado sendo limitado. E mesmo o meu melhor resultado, ele não será perfeito. Ele estará próximo de uma eficácia. Essas palavras se aplicam. Nossa, como eu fui eficaz hoje. Isso significa que a minha ação foi no momento certo, do jeito certo, a interferência foi na hora exata. Mas eu nunca vou poder dizer, hoje eu fui perfeito. Porque se eu ousar dizer que estou sendo perfeito, eu já estou pecando contra aquilo que nós chamamos de perfeição, que é o que não pode ser modificado. Que interesse eu como pessoa, Mateus, você, que interesse nós poderíamos ter por uma realidade que não pode ser alterada mais? O perfeito é o que não pode ser alterado. Excelente. É a estátua de Michelangelo, é o Moisés de Michelangelo, é o Davi de Michelangelo. Aquilo aproximou-se da perfeição, mas está pronto. Não tem mais nada a ser feito ali. E a nossa vida não. Sempre há o que fazer. E é isso que nos mantém vivos. Se nós perseguimos a perfeição, nós entramos dentro de um processo de morte. Qual é a morte que o conceito de perfeição provoca? A morte do empenho. Eu paro de buscar. O dia que eu me sentir perfeito, eu estou morto. Porque eu parei de me buscar. O que mais eu posso buscar se eu já atingi a perfeição? Então é isso que muitas vezes gera na cabeça das pessoas. Há pessoas que ficam muito conflituadas quando alcançam muito sucesso. Porque ocorre-lhes a ideia equivocada de que são perfeitas. São inalcançáveis. E aquilo que está fazendo, aquilo que estão fazendo, é uma coisa admirável. Não, calma. Isso mata qualquer artista. Sentir-se perfeito mata qualquer artista. Sentir-se perfeito mata qualquer empreendedor. O máximo que nós podemos alcançar é a eficácia, é a coisa bacana do reconhecimento. Nossa, aqui eu agi bem. A gente nunca vai ser perfeito e a gente nunca pode buscar essa perfeição. Que aprendizado incrível. Do contrário, a gente se torna soberbo. Quando a gente se torna soberbo, a gente começa a olhar só para o nosso umbigo, a gente esquece de olhar para o mundo, esquece de aprender, esquece de... mesmo. Adorei isso daí que você falou, padre. Deixa eu puxar um outro assunto aqui. Eu sei que você foi uma pessoa que teve, entre aspas, várias carreiras. Você foi cantor, escritor, padre.
E uma das perguntas que eu mais recebo aqui da minha galerinha é: Matheus, eles me chamam de Sensei Tomoto. Sensei Tomoto, como que eu faço para escolher a minha profissão ideal? Como que eu faço para escolher aquela carreira que eu vou seguir? Partindo até do pressuposto que existe só uma carreira perfeita, né? Que você não pode testar, etc. Como foi para você, padre? Primeiro, não sei se for um assunto muito pessoal, não precisa responder. Mas como foi para você, primeiro, tomar a decisão, eu vou ser padre, e depois continuar se desenvolvendo na carreira e tendo hoje uma carreira muito ampla em diversos setores, né? Olha, nenhuma decisão é definitiva. Quando eu quis ser padre, pequenininho, eu era um menino e eu já falava em ser padre, eu não fazia ideia do que seria a vida de um padre. Eu tinha ali aquele exemplo próximo de mim, de um padre na minha paróquia, e aos poucos, à medida que eu fui permitindo que a opção ficasse viva dentro de mim, eu fui descobrindo um modo para cada dia. E eu continuo acreditando nisso, Mateus. Eu escolhi um dia ser padre, mas aquilo que eu escolhi naquele dia, pode ser que eu até tenha resquícios daquilo em mim, mas são os motivos novos de cada dia que me fazem continuar. Porque uma coisa é você se tornar, outra coisa é você conseguir sustentar o que você tornou. E nem sempre as pessoas têm maturidade para identificar que não basta tomar uma decisão profissional. Você precisa buscar a renovação diária daquilo que você decidiu. O médico que não continua estudando, se atualizando e buscando o aperfeiçoamento, ele perde o elan vital da medicina, ele perde o prazer da medicina, porque ele vai se sentir ultrapassado, ele vai se sentir antiquado naquilo que ele sabe. Então, o estar em movimento é que nos mantém vivos. Então, aqueles motivos do passado que fizeram as pessoas tomarem a decisão pelas suas profissões, eles precisam ser renovados diariamente. É igual às águas de um rio. Nós nunca vamos encontrar as mesmas águas. O rio parece o mesmo, mas ele está sempre sendo modificado pelos remansos, pelos fluxos e refluxos de suas águas. Assim é a condição humana. Quem quiser ser alguma coisa, escolha ser em movimento, não em estagnação. Que incrível. E talvez até no passado, talvez na época dos nossos pais ou avós, funcionava, né? Você ter uma profissão, ficar na mesma empresa a vida inteira, de repente estudar alguma coisinha e só aquilo ser suficiente. Cara, no mundo atual, com tanta informação, com tanta coisa acontecendo, com o Google, com o YouTube, com o Instagram, com tanto movimento, não tem como. Né? Eu imagino que a gente até se sinta ultrapassado, estagnado, se a gente não. A gente precisa continuar sempre aprendendo, né? A tal da estabilidade, né? As pessoas estudavam para ter É estabilidade. verdade. Passar num concurso, para quê? Você gosta daquilo? Não. É só para ter uma estabilidade financeira. Eu, pessoalmente, acho isso um suicídio lento. Porque você trabalhar numa área que você não gosta só para ter estabilidade, eu acho que é você se nivelar por baixo. Claro, encontrou a estabilidade e de repente tem satisfação de fazer aquilo que faz. É o casamento perfeito. Agora, quando você busca estabilidade numa área que não lhe realiza pessoalmente, você está desperdiçando a única existência que você tem. Eu acho que essa é uma forma muito cruel de ser infeliz. E, cara, nossa, que. Meu Deus. As frases, eu vou usar uma linguagem que eu tenho com o meu pessoal aqui, padre. Desculpa a informalidade, mas as suas palavras bugam a minha mente. Tudo que você fala, cara, dá uma. Sabe? É mind Obrigado. blowing. E do outro lado, padre, a gente tem tanta informação que a gente também precisa tomar cuidado com essa overdose de conhecimento. Porque se a gente for querer ficar sabendo de todas as fofocas, de tudo que está acontecendo nas novelas, de tudo do noticiário, como que a gente se blinda de tudo isso para só o que é importante entrar, sabe? É a consciência do físico. Todas as transformações mentais dependem da compreensão do corpo. Olhe para você, é um corpo só. Cabem muitas demandas nele? Cabem. Cabem muitas demandas no corpo.
mas há um limite para isso. Então nós queremos viver muita coisa num corpo só. Queremos pensar 1000 coisas com uma cabeça só. Então nós precisamos ter uma compreensão mais humilde de nós mesmos. Nós não podemos tudo. Aliás, Mateus, eu não sei o que você pensa a respeito, mas eu tenho muita preguiça dessa positividade tóxica que ficou na moda, daqueles discursos. Você pode qualquer coisa. Não permita que as pessoas lhe digam, não, eu não posso qualquer coisa. É verdade. Há coisas que, por mais que eu queira, eu não tenho aptidão para aquilo. Então, o primeiro passo é esse, é reconhecer que é um corpo só, uma vida só, com muitas possibilidades. Sartre dizia que a fonte de toda angústia está nas possibilidades. Quanto mais possibilidades uma pessoa tiver, mais angustiada ela será. Então, interprete do ponto de vista positivo as suas angústias. Se você está angustiada, é porque você tem possibilidade, isso é positivo. Que maravilha você saber que você não está condenada a uma única opção. Até nisso, mas ao mesmo tempo você terá que fazer um processo de seleção interior para você focar naquilo que de fato importa. Porque o desfocado é aquele que quer tudo ao mesmo tempo. O desfocado é aquele que não é capaz de reconhecer qual é o lugar que hoje precisa do meu empenho. Quando eu precisava estudar para a faculdade, não adiantava eu querer conciliar com viagens, não adiantava eu querer conciliar com namoros muito complicados, porque há pessoas que vivem perturbações emocionais tão graves que isso retira dela toda a energia para estudar. Sabe? Então nós precisamos ter um pouco mais de sabedoria de lidar com esse corpo que é um só. Tá bom, vontade de ficar apaixonado agora, tá bom, mas não é hora de você ficar apaixonado, porque você tem uma vida profissional sendo construída. Deixe isso mais para frente. Leve um relacionamento mais leve nesse momento. Opte por uma pessoa que vai corroborar e lhe fazer chegar ao lugar que você quer, não aquela que vai se transformar num impedimento para você. Então, às vezes, eu vejo as pessoas esquecendo que elas têm um corpo só. Elas querem viver tudo ao mesmo tempo, e não é assim que funciona. O que você vai conseguir querendo viver tudo ao mesmo tempo é adoecer. É o único resultado para quem não tem respeito pelo corpo. É verdade. Uau. Galerinha, a gente já está indo para o final. E eu gostaria de abrir aqui para perguntas. Eu vou escolher 2 pessoas, tá? Para a gente responder aqui. Mandem perguntas. Enquanto isso, eu vou responder a provocação do padre. Padre, a gente faz um trabalho aqui muito forte com esses jovens de mostrar para eles a realidade. Eu sinto que a gente está vivendo num momento de bolha, né, em que você tem acesso a alguns conteúdos, somente esses conteúdos, independente do que você acredita, é mostrado para você, e você acaba vivendo cada vez mais naquele seu mundinho, esquecendo do mundo real. Um trabalho que eu faço pesado aqui com o pessoal é de mostrar para eles a realidade. E que a realidade ela é totalmente diferente desse mundo imaginário que a gente tem na nossa mente, esse mundo cor-de-rosa, esse mundo que... Não é assim, cara. O mundo é difícil. Esse mundo, para você conquistar as coisas, provavelmente você vai precisar ir pelos caminhos mais difíceis para você ter as melhores vitórias. Os caminhos mais fáceis, que é o caminho de dormir mais, o caminho de ter preguiça, de procrastinar, etc., são os caminhos que geralmente vão te levar à derrota. E como eu tenho uma formação, né? Por exemplo, fui pesquisador em Harvard, eu sou muito focado em dados, eu sou muito pé no chão. Então, a gente também faz um trabalho forte de bater de frente com esses picaretas da internet que só falam de positivismo sem base. Não tem... Porque se tivesse uma base científica por trás, eu apoiaria. Mas só ser positivo cara, para mim não faz sentido. Só para você ter feito a provocação, eu queria te responder a ela, porque eu concordo 100%. Boa. Se você puder... Uma coisa bacana, se puder só complementar, você disse uma coisa fundamental. Eu acho que a nossa missão no mundo, nós que somos amantes da humanidade, é ajudar as pessoas a encararem as suas realidades, não as suas ilusões. Saber distinguir a realidade da ilusão. Nós ficamos mais lúcidos quando a gente troca as ilusões pela realidade. A realidade, por mais dura que seja, é a partir dela que nós podemos superar qualquer coisa. Até para superar uma perda, eu preciso acreditar que eu perdi.
Enquanto eu continuar iludido que eu tenho, mas não tenho, tenho, mas não tenho, e algumas pessoas gostam de fazer isso com as outras, né? Eu te ponho num poço de instabilidade emocional para que você fique eternamente achando que eu vou voltar, para quando eu voltar você me receber. Então, é muito bom. E eu fico muito feliz de saber que o mundo pode contar com você, que essa juventude toda que nos acompanha agora conta com você para apontar para aquilo que é real. Se tiver que fazer alguém crescer, que seja honestamente, a partir da realidade, não semeando ilusões no coração das pessoas, que tem sido uma moda para ganhar dinheiro nos dias de hoje. Nossa, eu fico maluco com isso. O pessoal que me acompanha sabe, a gente tem uma luta grande aí. E eu faço questão de falar porque a galera que nos acompanha aqui, elas querem algo real. Elas querem ir para o próximo nível, elas não querem ser iludidas. Você falou tudo, padre. Eu achei uma pergunta aqui que eu gostei muito. A gente acabou de passar... Acabou não, a gente ainda está passando por um período de quarentena, né? Que muitos acharam que ia durar somente uma semana, durou... Tá passando de um ano aí. Né? A gente tem vivido, não somente a quarentena, a gente tem vivido um momento de mundo muito estranho, né? Em que eu sinto que as pessoas estão mais frágeis, né? Até aumentou-se a preocupação com toda uma questão de inteligência emocional, doenças da mente, né? Toda essa preocupação. Se você pudesse, padre, entendendo esse contexto de mundo, mudar somente uma coisa, o que você mudaria? Adorei essa pergunta. Olha, eu acho que eu mudaria, se eu pudesse, se eu tivesse acesso à consciência das pessoas, eu mudaria a dependência das mediações para as transformações. Fala mais sobre isso. Muitas pessoas ficam eternamente esperando que alguém venha mediar a sua transformação. Se eu pudesse, eu plantaria essa semente em cada pessoa que passasse pela minha vida. Você é o agente da sua transformação. O outro pode até lhe ajudar, quebrando seus paradigmas, lhe ajudando a pensar, lhe ensinando aquilo que você não sabe, mas em última instância, quem dá o grito de independência à margem do seu rio Ipiranga, para usar uma metáfora, somos nós, sou eu, é você. Não delegue isso a ninguém. Não delegue isso a pastor, a mentor, a psicólogo, a psiquiatra. Não. Assuma o poder da sua vida, assuma o controle da sua existência. Os outros estão aqui para nos colaborar, para nos ajudar a chegar ao melhor de nós, à nossa melhor versão. Mas, em última instância, quem advoga sobre isso, sobre aquilo, sou eu, é você. Nunca terceirize o seu sucesso, nem a sua felicidade, Não. nem a sua saúde mental, nem nada que você deseja conquistar. Adorei. A palavra que a gente mais adora utilizar aqui é protagonismo. Seja protagonista. Seja protagonista da sua existência, da sua vida. Você é uma pessoa que já ajudou muita gente, padre, e tem ajudado direta e indiretamente milhares de pessoas. Qual o maior conselho que você poderia dar para um jovem de 16, 18, 20, 25 anos que está nos assistindo agora? E essa é a minha última pergunta para você, padre. Então fique à vontade já para fazer seu encerramento com com toda a sua sabedoria. Eu diria, estude bastante. Ninguém perde por estudar. Estudar, abrir a consciência, sair do estado de ignorância é o acontecimento mais bonito e libertador que um ser humano pode viver. Jesus nos disse isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu lamento muito que em muitas instâncias religiosas, em muitos lugares que se dizem religiosos, face a alienação das pessoas. Porque gostam de usar da mediação para ter isso, para obter favores. Não. Seja qual for o seu entendimento daquilo que nós chamamos religioso, a religião não pode idiotizar ninguém. Ela tem que nos ajudar a sermos nós mesmos. Estude, seja na sua área, seja nos conhecimentos gerais, leia. Não perca tempo com a futilidade que está na moda. Está na moda ser fútil. Mas não faça, não engrosse as hordas de pessoas que estão mutiladas pela mediocridade. Uau. Estude tudo que você puder. Até uma bula de remédio. Interesse por saber o que aquele medicamento causa em você. O conhecimento nos liberta e é a principal chave de qualquer processo de transformação humana.
Padre Fábio de Mello, muito obrigado pelo carinho. Muito Meu obrigado querido, por separar esse tempo você. pra gente. Deixar a live salva, o povo está pedindo para você deixar salva. Eu acho que com você me pedindo, né, com tanta calma, com essa voz, né, tão forte, eu não consigo resistir. A gente vai deixar salvo sim para quem chegou mais tarde. Muito obrigado pelo carinho. Estou ansioso para a nossa próxima aula, viu? Será um prazer estar junto com você, viu? Obrigado, Obrigado meu pelo querido. carinho. Fica à Fique com vontade aí Deus. para fechar. Tá Sucesso, bom. galerinha. E enquanto o Padre Fábio ele sai ali, só deixando o recado que amanhã a gente continua aqui, tá, pessoal? Amanhã tem mais um papo às 20 horas, nessa nossa série que a gente está falando sobre o que a escola não ensina. Tudo aquilo que a gente precisa para ter sucesso na vida. E eu, inclusive, comentem o que vocês acharam desse papo. Amanhã a gente continua às 20 horas. Quem ainda não está cadastrado, o link está na minha bio. A gente vai fazer. Segue nos meus stories, então puxa para cima, se cadastra para você não perder o papo de amanhã, porque cada dia tá vindo uma pessoa mais incrível que a outra e vocês não podem perder mesmo, mesmo. Polvos e todo mundo que me acompanha já, nem preciso falar, compartilha com a galera que amanhã tem mais. Então, tem nos meus stories o link para você participar amanhã. Tem na minha bio. Você pode colocar no seu celular o alerta para chegar aqui amanhã às 20 horas, que vai ter uma convidada ou um convidado surpresa para continuar essa nossa jornada, falando sobre coisas que a gente precisa ter na vida e a escola não nos ensina. Hoje foi muito incrível com o Padre Fábio de Mello. Espero todos vocês amanhã. Quem ainda não me segue, fique à vontade, entra lá no meu perfil para acompanhar toda essa série que a gente está fazendo aqui para, de fato, começar a incomodar vocês sobre coisas que a gente deveria ter na educação e a gente não tem, ou coisas que a gente deveria saber e a gente não sabe, ou coisas que estão, de repente, travando as nossas conquistas, o nosso sucesso, a nossa felicidade, às vezes a gente nem se ligou disso, tá? Um grande abraço a todos, eu vejo vocês amanhã, vou deixar essa live salva, eu geralmente nunca deixo minhas aulas salvas aqui, mas hoje vou deixar salva especialmente a pedido do Padre Fábio de Mello, e vejo vocês amanhã na continuação. Um grande abraço a todos, tamo junto, sucesso. Padre Fábio de Mello, foi uma honra, viu? Já estou ansioso pela próxima. Fui, valeu!